Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado tem Atlético e Corinthians pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, jogão de bola no estádio Antônio Ascioli. E neste vídeo eu vou trazer para vocês qual deve ser a formação de cada uma das equipes, taticamente o que é que a gente pode esperar desse jogo, falar um pouco dessa equipe do Corinthians, também trazer o retrospecto entre eles, tudo isso e muito mais a partir de agora no pré-jogo de Atlético e Corinthians. Eu estou aqui no Futebol 162 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Já deixe aí o seu like no vídeo para ajudar a fortalecer este trabalho dedicado ao futebol goiano. Conheça o nosso site, está aí o endereço na tela, futebol62.com.br, e virá mais novidades por aí no projeto Futebol 62. Quem está conosco aqui no canal é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer. Atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um de nossos consultores pelo 99143 7700. Isso pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp. Fique à vontade. Viegas Printer, locação de impressoras. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Serviço do jogo entre Atlético e Corinthians, Campeonato Brasileiro da Série A, nona rodada. O jogo acontece neste sábado, 4 de junho, às 20 horas e 30 minutos no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Os ingressos já foram todos esgotados, né? Então não faz sentido colocar o valor deles aqui, até porque se existe algum ingresso sendo vendido neste momento é por cambista, e este, sem dúvida, nós não daremos espaço a ele aqui no Futebol 62. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futebol de Goiás.com.br, 16 jogos, 5 empates. São 5 vitórias do Atlético, 6 vitórias do Corinthians. Um duelo equilibrado, né, entre as duas equipes. O Dragão marcou 15 gols e o Timão fez 22. Você confere estes e outros dados no futeboldegoiás.com.br. A arbitragem para este confronto é do Rio de Janeiro, Bruno Arleu de Araújo. Ele será auxiliado por Tiago Henrique Neto e Luiz Cláudio Regazzoni. No VAR, o gaúcho Daniel Nobre Bins. O Atlético tem desfalques para este jogo, hein? O Dragão não conta com Rainer, ele está suspenso. Por outro lado, conta com o retorno de Edson Felipe, ou Edson, né, o volante, que não enfrentou o Internacional porque estava suspenso. Então o Edson deve ser a novidade e o Rainer com certeza é ausência para este jogo, e o técnico Jorginho terá que improvisar na lateral direita, até porque o Dudu está lesionado. O Dragão deve ir a campo com essa modificação, né, na lateral direita e na zaga. Ronaldo, Edson Fernando, volante jogando improvisado na lateral direita. Ramon, Edson e Jefferson. Baralhas, Marlon Freitas. Ayrton, Jorginho, Wellington Rato. Lá na frente o Diego Churin. Do meio campo para frente é o mesmo time que enfrentou o Internacional. Falando em problemas, o Corinthians também tem muitos problemas, né? Aliás, tem mais problemas do que o Atlético. O Corinthians com vários desfalques para esse jogo contra a equipe goiana. Para você ter uma ideia, o Corinthians não conta com o William, né, que é o jogador de maior nome desta equipe, está com entorse no tornozelo. O Fagner e o João Victor também estão lesionados. O Jô também está lesionado. Então só aí 4 desfalques de 4 titulares absolutos, né? Fagner, João Victor, o Jô e também o William. E o Raul Gustavo, que entraria na equipe, também está fora porque ele contraiu o Covid. Então o técnico Vitor Pereira com muitos problemas para escalar o Corinthians visando esse jogo contra o Atlético. A equipe de Parque São Jorge, ela deve vir a campo com esta formação aí: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e o Lucas Piton ou Fábio Santos. Duqueiroz, Cantillo ou Giuliano, o Mantuan ou Adson, Renato Augusto e Roger Guedes. Lá na frente o Júnior Moraes. Sem dúvida uma equipe bastante modificada, essa do técnico Vitor Pereira. Bom,
O Corinthians, com a sua formação completa, até imagino que seria um jogo diferente, né? A tendência, inclusive, do Corinthians ter uma posse maior de bola, até de ser uma equipe que conseguisse propor um pouco mais o jogo. Mas com essa formação que está aí, eu penso que a gente vai ter um jogo ali com a posse de bola muito disputada, talvez até com o Atlético tendo mais posse de bola, tomando mais iniciativa do que a equipe paulista. Os desfalques do Corinthians são desfalques sérios. E o Atlético tem uma ótima oportunidade para vencer o time paulista. Sem dúvida, o Corinthians perde muita sua força sem esses jogadores que não vieram para Goiânia. Tem um elenco forte, ainda conta com um bom time. Você tem jogadores aí como Renato Augusto, você tem Paulinho no banco de reservas, você tem Roger Guedes, Gil na defesa, né? Então Cantillo. Então você tem jogadores ainda de muita expressão, mas sem dúvida o Corinthians vem enfraquecido para este duelo. E você precisa aproveitar essas oportunidades no campeonato. Se você tem a oportunidade de bater um dos líderes, o Corinthians é um dos líderes, né? Está em terceiro no lugar por conta dos critérios de desempate. Mas é uma daquelas três equipes, ao lado de Atlético Mineiro e Palmeiras, que tem 15 pontos até este momento no Campeonato Brasileiro, né? São as equipes que pontuam a competição. Então, se você pega uma equipe dessa com desfalques, a sua probabilidade de vencer aumenta. E tendo essa probabilidade maior, precisa se aproveitar este momento. Até porque o Atlético necessita muito de uma vitória. Não perdeu ainda sob o comando do Jorginho. Tem 4 jogos de invencibilidade, sendo 3 comandados pelo Jorginho. Mas precisa vencer para sair e depois, se possível, afastar dessa zona de rebaixamento, que é um lugar muito perigoso para se estar, especialmente para equipes que têm orçamento é, menor, né, em relação aos grandes clubes do país, que é o caso do Atlético. Então, o Atlético tem uma oportunidade de vencer o Corinthians. Vejo o Atlético até com um ligeiro favoritismo, não é aquele favoritismo destacado, mas pelo rendimento dos jogos recentes, pelo bom desempenho sob o comando do Jorginho, eu penso que o Atlético tem um pouquinho mais de condições de ganhar esse jogo que a equipe do Corinthians. Né? E o Atlético já se acostumou a enfrentar esses adversários, não é uma equipe de se intimidar perante camisas famosas, camisas pesadas. Então, por este fato, eu penso que o Atlético tem uma boa condição de vencer a equipe paulista. O que é que a gente pode esperar desse jogo taticamente, né? O Atlético deve tentar repetir aquilo que fez contra o Internacional. Um time que jogou com a bola no chão, né, sem aquelas bolas longas, sem ficar apenas lutando pela segunda bola, botando a bola no centroavante para depois lutar pela segunda bola. Então eu imagino que o Jorginho vai tentar reeditar aquela estratégia utilizada diante do Internacional para conseguir criar as jogadas e quem sabe hoje aproveitá-las melhor do que foi lá no Beira-Rio e sair vitorioso do estádio Antônio Ascioli. O Corinthians muito provavelmente não vai ficar lá atrás só esperando o Atlético, pelo contrário, né? É uma equipe que a exigência, a cobrança em cima dela é muito grande, mesmo quando ela está desfalcada, mesmo quando ela está de alguma forma fragilizada. Então o Corinthians também deve tentar sair para o jogo, deve buscar muito aí essas jogadas por aproximação, né? O Corinthians não tem jogadores de tanta velocidade assim no seu ataque. Então, se você tem ali por um lado o Roger Guedes, o outro lado pode ser que seja o Watson, pode ser o Mantuan. Então não é um time que vai investir na velocidade. Ele vai investir naquele jogo de aproximação, nas triangulações pelos lados, para tentar ganhar, para tentar superar, vamos dizer assim, a defesa do Atlético. Então um bom jogo, aí tomara que seja realmente um bom jogo e que o Atlético consiga aí deixar essa zona do rebaixamento, onde o Atlético está desde a segunda rodada, né? Quando perdeu aquele jogo para o Bragantino, o Atlético caiu para a zona do rebaixamento e não conseguiu mais sair de lá. Nessa nona rodada, quem sabe, chegou a hora do Dragão deixar a zona do rebaixamento. Depois do jogo, eu farei uma live para a gente analisar o que foi este Atlético e Corinthians. Você fica à vontade para fazer aí sua manifestação, enviar a sua mensagem. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal, aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.